Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara desta terça-feira, dia 3 de março. Sabe aquele dia em que você só quer rever a mesma série pela 10ª vez? Ou ouvir então aquela playlist que você já conhece de cor? Muita gente acha que isso é preguiça, mas a ciência diz que o nosso cérebro busca um abraço no que é familiar. Hoje, nós vamos entender o conforto da repetição. Por que será que a gente faz isso? Aqueles ciclos repetitivos? Então, quando esse hábito nos acolhe, quando ele vira uma prisão. Você já se pegou assim, repetindo algo, pensando em um final diferente? Fique com a gente para essa conversa leve e transformadora. A gente vai aprender, de repente, como tirar algo legal, e não desejar um final feliz, mas ter, sim, experiências com esse ciclo, ou de repente a gente não participar desse ciclo de repetição. Será que tem como? Manda sua mensagem pra gente, vamos lá? Vamos conversar através do nosso WhatsApp, que está já à disposição para você. Nossa produção está contigo, WhatsApp na tela, 19978293776. Você pode mandar a sua pergunta, o seu depoimento. As nossas entrevistadas já estão com a gente aqui no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-las. Enquanto isso, você vai mandando a sua mensagem e eu vou atualizando algumas informações para você. Vamos lá. O Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, emitiu alerta aos profissionais de saúde sobre os riscos de casos importados de sarampo no município e reforçou a importância da suspeita precoce e notificação imediata. Atualmente, não há registros recentes da doença na cidade. O último caso foi em 2019. Mas o alerta considera o cenário internacional, com surtos em países como Estados Unidos, Canadá, México, além do comunicado da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o risco de disseminação nas Américas. Alta circulação de viajantes na cidade, por conta do Aeroporto Internacional de Viracopos e da malha rodoviária, também é um fator de atenção. Então, o Devis orienta reforço na identificação de casos suspeitos, isolamento imediato, investigação epidemiológica, coleta de amostras e vacinação de contatos e profissionais de saúde, Por ser altamente contagioso, o sarampo exige resposta rápida para evitar surtos e reintrodução do vírus. Então, a principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral. O ano passado, Campinas atingiu uma cobertura de 98,91% na primeira dose e 92,16% na segunda dose. Então, quero lembrar vocês que as vacinas estão disponíveis durante todo o ano nos 69 centros de saúde aqui da cidade, sem necessidade de agendamento e também sem necessidade de apresentar a carteirinha de vacinação. De repente você não tem a carteira de vacinação e você lembra, poxa, eu não me vacinei, Ou então eu preciso aplicar a segunda dose. Vai até o centro de saúde mais próximo da sua casa, converse com o pessoal e faça a sua imunização, tá bom? Mais informação chegando para você, os vereadores de Campinas aprovaram em primeiro turno ontem, na 8ª reunião ordinária, o projeto de lei 163 de 2024, de autoria da vereadora Débora Palermo, que garante às parturientes o direito ao acompanhamento por fisioterapeuta durante o trabalho de parto, o parto e também o pós-parto imediato em estabelecimentos públicos e privados do município. A proposta estabelece que a presença do profissional ocorrerá conforme o desejo da gestante e deixa claro que a atuação se limita às atribuições de fisioterapia, sem autorização para a realização de procedimentos médicos, clínicos ou de enfermagem. A contratação e remuneração do fisioterapeuta serão de responsabilidade da parturiente, sendo proibida qualquer cobrança adicional por parte dos hospitais, tá? A proposta também determina que os estabelecimentos garantam condições adequadas de trabalho a esse profissional. Todos os detalhes do que aconteceu na reunião ordinária de ontem, você confere hoje no Câmara Notícia, ao meio-dia, com Gabriel Castro. Agora sim, previsão do tempo para hoje. Você viu que tá um céu azul de brigadeiro? Adoro, lindo demais, Vamos contemplar, um céu azul, mínima 15,
Máxima 29, a gente tem aí céu azul durante todo o dia, mas à tarde tem algumas nuvens que tendem a aparecer, porém sem chuva, né? Então, um dia lindo para mim, para você e abençoado. Mínima 15, máxima 29 graus. Vamos embora, né? Ao vivo com você aqui na TV Câmara Campinas, o nosso estúdio Câmara. Ontem a gente falou de desafio do novo. Hoje vamos conversar sobre o conforto da repetição. Você já sentiu que está vivendo a mesma história? E só mudando de personagem? Pois é, às vezes acontece, né? Seja no trabalho, nos relacionamentos. Freud chamava isso de compulsão à repetição. É como reviver uma dor antiga, sabe? Para tentar finalmente um final diferente. E a gente precisa entender por que a gente faz isso, às vezes, inconscientemente. Então, para guiar essa jornada de hoje, a gente recebe a psicóloga clínica e especialista em padrões repetitivos, a Somaira Nogueira. Seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, muito bom estar aqui novamente. Eu estou muito feliz de falarmos desse assunto tão importante que eu gosto muito de poder explicar e também nos reconhecer dentro desses padrões repetitivos. Maravilhosa, a gente que agradece a sua participação e com a gente, com um olhar sensível para o nosso cotidiano, a psicóloga Roberta Torres. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Também para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema corriqueiro, mas muito importante. Maravilhosas, olha só que dupla, gente. E você aí de casa também com a gente. Manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, o seu depoimento, de repente a sua dúvida, né, sobre esses padrões repetitivos. Vamos lá, Somaira, começo com você perguntando por que o nosso cérebro ele é tão apaixonado pelo que a gente já conhece, né? O que acontece com a nossa ansiedade quando a gente dá o play em algo previsível, que a gente tem controle, que a gente já sabe, né? E que a gente realmente, for parar para analisar, está repetindo. O nosso cérebro, ele prefere a previsibilidade, o familiar, o conhecido. Independente se aquilo vai ser muito melhor, se aquele hábito vai ser muito bom para minha vida, se aquela mudança vai me gerar algo que eu sempre estava procurando ou algo que eu preciso. O cérebro ele vai fazer aquele caminho que para ele já é conhecido. Então, a memória em si, ela vai sendo reforçada naquilo que a gente vai conhecendo e ela vai indo para aquele longo prazo. Então, é muito mais fácil o acesso. Quando nós vamos, por exemplo, para um caminho conhecido, nós até tiramos um pouco nosso alerta, porque a gente já sabe como que é, a gente já reconhece os estímulos, a gente já reconhece como vai ser até o fim daquilo, porque já passamos por isso. Então, para o nosso cérebro, ele vai gastar menos energia em poder estar alerta ou nos alertar de algo, ou a gente sobreviver àquele lugar. Então, é mais ou menos como isso. A gente pode repetir aquele caminho conhecido que gera essa sensação de conforto, diminui a nossa incerteza e nos dá mais previsibilidade, que é aquilo que o nosso cérebro procura constantemente para também gastar menos energia. Então, né, você falando assim, eu fico imaginando o nosso cérebro, ele é meio preguiçoso, gente. E é fascinante a gente entender como repetir vira um remédio rápido para o nosso bem-estar, para o nosso humor, para a nossa sensação de conforto, né? Todo mundo, eu acho que já sentiu isso na prática. Agora, Roberta, essa cultura do conforto, ela fica só nas séries que a gente repete, nos caminhos que a gente repete, ou ela invade as nossas relações, né? E o jeito em que a gente leva a vida. Essa tendência de repetição, ela altera a nossa forma de levar o dia a dia? Sim, a repetição ela nos impacta fortemente nos outros âmbitos, né? Não somente sobre essa tranquilidade de se escolher algo que já conhecemos, porque ela fica fixada a padrões de pensamento, de esquemas cognitivos que desencadeiam algumas questões que são reforços negativos. Esses reforços negativos, eles estão muito vinculados à nossa evitação de algo que possa nos mudar de rumo. Então, portanto, assim, se ter uma conversa difícil com alguém, ter conversas difíceis com alguém, eu a evito
isso fica sendo reforçado, fica sendo ali para mim um reforço negativo de que essa é a forma que eu devo agir. Então imagina que quando eu estou dentro desse esquema, o quão é doloroso, o quão dificultoso isso se torna para mim, porque ele aciona um sistema de crenças minhas, e essas crenças elas vão ficando alinhadas, elas vão ficando fixas, me fazendo não aceitar novos caminhos, não conseguir observar que existe uma nova solução, que eu posso buscar uma outra coisa. Muito bem. Às vezes a gente entra no automático, né? E aí, nesse automático, a gente não consegue se questionar se aquela rotina faz sentido para a gente, no aqui e no agora, ou se ela virou apenas um refúgio, né? Algo que nos dá aquele conforto que a gente imagina que seja algo bom. Agora, Somária, na terapia dos esquemas, né, de esquemas, por que é tão comum a gente voltar para principalmente relacionamentos ou situações que já deram errado antes? Isso é inconsciente? Por que tantas pessoas acabam voltando? Vamos falar aqui de relacionamento, que eu acho que é um exemplo que a pessoa de casa, né, o pessoal que está em casa assistindo a gente, vai conseguir identificar ou conhece alguém, né, para poder ter essa noção do que nós estamos falando aqui. Relacionamento. Às vezes, a pessoa tem um relacionamento e aí ela encerra esse relacionamento, mas aí no novo relacionamento parece que a pessoa nova que ela está se relacionando, ela tem as mesmas atitudes do ex ou da ex, né? O que acontece? Por que isso é inconsciente? Por que acontece isso com a gente? Hoje as pessoas até chamam, né, aquela frase, tem o dedo podre. Ah, né? é verdade. A gente já ouviu em algum lugar alguém falando, nossa, tem o dedo podre, porque parece que em toda relação, vou colocar até o exemplo da Rô, vamos repetindo e repetindo, só que eu tô tentando fazer diferente, ou desta vez eu acho que vai ser diferente, mas quando eu estou num padrão de sofrimento, e eu acho que ali é muito mais, não sobre a pessoa que está na minha frente, mas é muito mais sobre mim, é muito mais sobre revisitar a minha história, revisitar como foram as minhas relações. E a terapia de esquemas, ela é muito focada nas nossas necessidades emocionais. Então, como seres humanos, no geral, nós vamos precisar de segurança numa relação, de consistência, para podermos nos desenvolver em outras áreas da nossa vida também. Só que quando na nossa história essas necessidades não foram atendidas, e isso acontece no nosso desenvolvimento, desde o momento que a gente nasce, e as nossas primeiras experiências, é como se fosse que eu tenho um pote, que tem um copo, e ele está bem com pouquinha água, que eu me acostumei que aquilo é para mim. Eu me acostumei que quando eu tô com sede, eu só posso ter isso. Só que isso foi tanto meu padrão, que quando eu vou para uma relação, eu acho, é isso que eu preciso, é isso que eu mereço, é isso mesmo que uma relação. E é muito fácil para as pessoas de fora enxergar e dizer, não, é só sair daquela relação, é só mudar, é só escolher outra pessoa certa. Mas na realidade a gente está falando de um padrão de sofrimento, de um padrão relacional, que primeiro a pessoa precisa se dar conta e experienciar o novo, que é isso que vai fazer um novo roteiro. Se ela não experimenta, se ela só ouve, se ela só acha que precisa mudar, mas se ela não experimenta essa sensação de segurança, de consistência, que muitas vezes vai acontecer dentro de uma relação terapêutica primeiro, porque é uma relação, então dificilmente ela vai poder multiplicar isso para outros lugares. Excelente, né? O conhecido dói menos que o novo, né? E a gente acaba escolhendo o que de repente a gente pode controlar, mesmo que o que a gente pode controlar não seja tão saudável. É mais ou menos isso, Roberta? Sim, eu não sei se seria uma questão de controle. A questão realmente são essas experimentações que nós temos desde a nossa mais tenra infância,
E essas experimentações, elas vão buscando pressupostos para nos fortalecer na crença de que é isso que nós precisamos, que a nossa vida ela só é aquilo e que não existe mais amplificações. Então eu fico com um pensamento distorcido de quem eu sou, de quem é o outro e de quem é o mundo. Então a possibilidade de eu manter esses relacionamentos, manter essa prática de atitudes e de pressupostos, por pressupostos, gostaria de explicar, se eu puder, por favor. é tudo aquilo que reforça essa crença central minha. Então, tudo aquilo que eu já vivenciei, eu experimentei, eu firmemente acredito, eu sempre busco pressupostos, eu busco ações que acontecem para confirmar que aquilo é o correto. Então, eu vou utilizar o exemplo da minha colega, né? Se eu bebo um pouquinho de água, né, e aquele pouquinho de água ele mata a minha sede, então eu tenho o pressuposto de que aquilo é o necessário para mim. Então toda vez eu vou buscar somente esse padrão. Se enchem o copo e de repente eu engasgar na primeira bebida, na primeira golada, eu vou voltar para o pressuposto de que o ideal para mim é aquele tanto. Então é um processo doloroso, mas extremamente necessário você poder entender que existe uma amplitude de visão, que temos que mudar a lente dos nossos óculos para enxergar novos padrões, enxergar os nossos padrões e enxergar que eu posso viver de outra maneira, flexibilizando esse pensamento que eu tenho tão enraizado. E até também, né, colocando até esse exemplo, quem sabe fique muito mais claro para as pessoas que nos estão assistindo. A mudança de um padrão, ela vai por níveis, né? Então, eu tenho conhecimento dos meus padrões, eu conheço o que me faltou, o que aconteceu na minha história, para eu me fazer responsável hoje de eu poder suprir isso antes de esperar só, né, de escolhas certas ou erradas, mas eu comigo, como que eu me trato, como que eu me cuido de uma forma mais profunda. Quando eu conheço os meus padrões a partir da minha história, e minha história também está envolvida a minha personalidade, então há crianças mais sensíveis que elas vão precisar de muito mais consistência, muito mais segurança, muito mais amparo, que quem sabe outras crianças com outras características da personalidade delas. Então eu me conheço profundamente e eu começo a ser aquilo que me faltou comigo, né? Que acho que a terapia de esquemas trabalha muito bonito assim, dessa forma reparadora com a nossa própria história. Quando eu conheço, eu posso experienciar como que é beber um copo cheio de água. Uau, muito bom. Só que eu vou me sentir desconfortável. Porque se for muito, eu vou me afogar aqui. É demais. Sim. Por mais que seja bom, é melhor um copo cheio que um copinho menorzinho. Então, no processo de psicoterapia, a gente vai gradativamente trazendo o desconforto dentro da nossa zona, querendo ou não que a gente conhece, mas aumentando, até que eu consiga chegar a um copo com mais água e eu olhar e dizer, é isso que eu precisava agora, né? Agora eu estou fazendo um novo repertório, eu começo a ter comportamentos alinhados com essa necessidade. Só que muitas vezes eu vou esbarrar de novo, aí eu vou de novo para o copinho menor, aí a gente volta, porque o nosso repertório antigo, ele durou muito mais tempo, né? O novo está sendo construído agora. Por isso que um processo de psicoterapia, ele vai também nesse, vamos colocar um treinamento daquilo que a gente precisava e que é novo, e que é natural a gente voltar para o antigo e voltar para o novo, que faz parte dos novos caminhos. Que processo maravilhoso, né? Se a gente para analisar, é a linha da vida, né? Sobe, desce, um dia tá legal, outro dia não, então volta, tal, mas você está em movimento, né? Você está trabalhando, você está caminhando para que você possa sentir que você, sim, você merece tudo de bom, que o copo pequenininho, né? Aquele pouquinho de água ali
já não é mais suficiente. Você precisa aprender a sentir o que é bom, né? E acostumar com coisas boas. É isso. Freud, Roberta falou disso há décadas, né? E como que essa repetição, ela aparece muito no consultório, pleno 2026, e a gente falando aqui de coisas que, se a gente para analisar, a gente fala assim, nossa, mas será que isso existe ainda, né? Vocês estão falando do negócio, mas será que as pessoas vão em busca, de repente, de quebrar esse padrão, esse ciclo de repetição? Ainda acontece, é algo natural que pode acontecer na nossa vida e a gente tem como fazer essa virada de chave, não é? O processo terapêutico, a terapia cognitiva comportamental, a terapia do esquema também nasce da terapia cognitiva. Sim. Ela se lança neste lugar onde eu tenho consciência do que eu faço, onde eu sei por que eu estou fazendo e eu trago para mim novas probabilidades. Então, eu preciso trazer novas probabilidades para que esses erros cognitivos, vamos colocar como erros, disfunções cognitivas, elas vão diminuindo mais. Então, todas as vezes que eu amplio, a probabilidade, ela não precisa ser, na verdade, um contraponto completo daquilo que me trouxe para a terapia, o que me trouxe para uma área de sofrimento. Pode ser verdade aquela probabilidade primeira, mas eu preciso flexibilizar, colocando novas probabilidades, preciso acreditar que existem novas probabilidades, chegar à conclusão disso, para que eu não seja apego naquilo que já é um pressuposto para mim, que é algo muito enraizado, que é um padrão de comportamento. Então, sim, eu posso até ter quedas, voltar a praticar, mas uma vez que eu passei a conhecer, isso fica mais rápido, mais fácil, vem à luz do meu conhecimento. Sim. Olha, já fiz isso antes e não foi legal. Então, deixe-me novamente pensar em outras probabilidades, deixe-me novamente fazer o percurso de pensar sobre o assunto e escolher uma saída melhor. Exatamente. O que eu vejo, por exemplo, no consultório, complementando com a Rô, e que a maioria nos vai procurar porque o sofrimento dessa repetição trouxe o não atendimento das necessidades daquela história. Então, por mais que seja um caminho conhecido, como a gente colocou desde o início, uma zona familiar, ela não vai me suprir naquilo que eu preciso na minha vida. Então, quem chega no consultório, ele chega muitas vezes por um sofrimento ali, que ele mesmo tentando fazer do jeito que ele conhece, ele se percebe nesse ciclo repetitivo ou de relacionamentos, onde o mesmo sofrimento é repetido ou na parte profissional ou em algumas outras áreas da vida dele. Então, no consultório, quase sempre vai chegar a partir dessas demandas e a gente vai explorando junto com eles o que aconteceu naquela história para a gente poder experienciar, ajudar na questão das distorções cognitivas e aquele sujeito poder ampliar um pouco mais a sua vida. Ai, que legal, né? A gente poder ampliar a visão, né? Às vezes a gente tem a visão micro, uma visão tão pequenininha aqui, e de repente a gente começa a conversar com profissionais da saúde mental, a gente começa a ampliar a nossa visão, o nosso senso, sabe? É maravilhoso. Agora, quando a gente fala em repetição, a gente pode, de repente, falar, o pessoal de casa se identifica muito com relacionamento, né? Que isso é algo que acontece com frequência. Mas tem algumas situações da nossa vida, no dia a dia, simples, e que a gente repete, e às vezes a gente não percebe que está repetindo, mas que faz parte desse ciclo de repetição. Por exemplo, Somaira, ver a mesma série, né? Tipo assim, olha, 10 vezes que eu assisto a mesma série, eu sei como começa, eu já decorei as falas, eu sei como termina, e eu não fico esperando ali não fico na expectativa, né, do final, porque eu já sei como é. Então, onde o conforto vira a fuga, né? Por que a gente repete? De repente a novela, tem lá, vale a pena ver de novo,
vale a pena ver de novo. Então você está vendo novamente. Por que vale a pena ver de novo, né? Filmes. Você já assistiu Titanic quantas vezes na sua vida? Tem gente que não gosta, mas tem gente que já assistiu 10 vezes e sabe, de cor e salteado, até as falas dos personagens. Por que a gente faz isso? Por exemplo, num dia que eu atendi, sexta-feira, né? Saí do consultório. O que eu quero assistir é minha série Conforto. Eu não quero estar conhecendo algo novo, novos personagens, outro drama, outra trama. Porque eu estou num momento em que, vou colocar assim, a minha energia já foi durante o dia. E agora eu estou precisando de uma zona de conforto. Mas que me traz essa familiaridade daquela música que eu já ouvi, sei lá, na adolescência. Aquela playlist que fez parte da minha vida e me trouxe emoções que me levam para um lugar muito confortável, me levam para um lugar, quem sabe, de lar que eu gostava, situações. Então, toda vez que ativa essa memória, é como se eu sentisse novamente esse conforto, né? Ou aquela série favorita que todos temos, ou um filme favorito que todos temos, ele vai nos trazer também uma sensação de conforto, uma parte familiar, que não está necessariamente certo, não é nem certo nem errado, mas é uma forma também que o nosso cérebro dá uma descansadinha, né? Durante o dia, já tivemos tantas outras demandas, tantos outros desafios, então nem sempre o conhecido vai ser um padrão negativo, pode ser até uma forma de segurança, de tranquilidade, de conforto, de acolhimento, porque em alguns momentos nós precisamos também disso. Nem sempre vamos precisar o tempo inteiro de novidade, porque aquilo demanda do nosso cérebro e da nossa adaptação ao novo. Perfeito. Por favor, pode completar. Fiquei pensando assim na questão do que é repetição e que nós podemos pensar que possa ser um adoecimento. Tudo precisa ser feito com uma análise muito detalhada sobre a constância e frequência e o tanto de sofrimento que aquilo causa. Então a gente parte de um lugar de que assistir uma mesma série, ouvir uma mesma música, ela entra nesse lugar de conforto, né? E então não tem assim uma reverberação muito significativa, a não ser mesmo só ter o conforto. E para dentro da clínica é possível nós averiguarmos, né, mediante aquilo que o paciente confessa, aquilo que ele fala, aquilo que ele traz, se esses hábitos eles são danosos ou não, se eles entraram num lugar de adoecimento, pelo tanto que prejudica a pessoa. É verdade, se a gente para analisar também, tem a questão da playlist, né? Vamos lá, você tem um amor não correspondido e aí tem uma música que marcou a sua vida nesse momento desse amor não correspondido. Agora você cresceu, você é um adulto e de repente, um dia que você não tá muito legal, você pega, coloca aquela música, vem a dor no coração, aquela tristeza, aquela coisa, e transborda, né? Algo que você achou que estava guardadinho lá dentro, mas com um simples play em uma música, aquilo transborda. A gente precisa tomar cuidado também com essas situações, né? Porque é um padrão repetitivo, mas que vai te trazer uma sensação não muito boa e que pode desencadear e ser um gatilho para outras sensações e emoções, Samara. Ou podemos nos fazer algumas perguntas, que eu acho que o comportamento ele pode ter muitas funções, né? Então eu não gosto muito dessa questão de comportamentos bons, comportamentos ruins, porque às vezes nos coloca num lugar em que é todo muito, muito mais rígido. Eu gosto de colocar, se eu estou ouvindo essa música, o que eu estou sentindo, o que isso me traz, para onde que isso me leva, o que eu lembro, será que é alguma situação que eu ainda estou precisando, quem sabe, olhar dentro de mim, será que aquilo fechou? Ou às vezes eu só quero cantar e lembrar daquele momento da minha vida, porque estou num lugar de comemoração, ou porque eu estou ali, sei lá, limpando minha casa. Então, a questão é muito nos perguntar e entender qual é a função disso que eu estou realizando. Porque nem sempre pode ser algo negativo ou positivo, pode ser parte da experiência humana também, a gente puder ouvir. Ou, como a Rô colocou, pode ser até uma evitação
de algo que não resolvi ainda e que eu vou para aquele estímulo constantemente, né? E aquilo já me atrapalha, me tira do meu trabalho, me tira de outras atividades, porque isso está me dando também um sinal que é uma feridinha minha, é uma ferida emocional que eu ainda não trabalhei. Então, acho que a gente pode estar atento qual é a função desse comportamento também. É verdade, né? Porque estar atento ao nosso comportamento é algo que exige aí um autoconhecimento, né? Então, a gente precisa, acho que nós somos os principais, o principal ponto onde a gente pode saber assim, acho que a partir daqui eu preciso buscar uma ajuda, né? Porque você está sentindo, o sentimento é seu. Se vai doer, se vai trazer felicidade, se vai te trazer um ponto de interrogação, é você que vai dar o ponto de partida, né? Nessa questão desse comportamento de repetição, seja com música, seja com filme, seja com caminhos, não é, Roberta? Porque às vezes a gente repete caminhos também, né? Caminhos, até uma viagem, uma simples viagem, que não tem, assim, às vezes você fala assim, não tem nada a ver com o ciclo de repetição, mas, por exemplo, as férias você vai para o mesmo lugar, sempre. Aí vem uma galera falar assim, poxa, mas vamos para outro lugar. Não, é aqui que eu vou. Você vai para o mesmo lugar, você fica na mesma casa, você faz as mesmas coisas, né? Tem problema nisso? Não tem necessariamente problema, mas nós partimos, aquilo que eu trabalho dentro de clínica, a gente parte da inflexibilidade. E a inflexibilidade, ela me tira oportunidades. Uau, é isso. Então, quando eu flexibilizo algo, eu posso até não gostar. Sim. Mas quando eu me exponho a isso, um padrão é modificado. Ótimo. E um padrão modificado me ajuda a ampliar vários outros. Então, mas eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Eu tenho um costume de, quando viajo, comer as coisas que eu estou acostumada. Olha aí, eu também. Então, mesmo que eu vá para um país estrangeiro, assim, eu acabo indo para massa, por exemplo, que é o meu lugar de segurança. Sim. Porque eu fico pensando assim, se eu passar mal? E se, né? E se eu passar mal, né? Então, eu faço isso. E sabendo desse padrão e mexendo, né, trabalhando hoje com a mente, trabalhando com pessoas, eu passei a flexibilizar para mim mesmo. Então, assim como a Sô falou muito bem colocado, pequenos passos, você não precisa exagerar. Sim. Então, vou para uma viagem e eu sou acostumada a ficar eu não gosto de pousada, eu sempre fico em hotel, e agora eu vou ficar numa pousada até bem mais rústica do que aquilo que eu estava acostumado. Então, talvez você não precise começar assim, mas você vai começando a dessensibilizar com pequenas coisas e ampliar. O lugar da flexibilidade é o melhor lugar do mundo para se estar. É verdade, né? E aí vem algo que também, quem sabe, complementando a abertura para a vida. Isso. Que nos traz diferentes experiências, visões, sabores. Às vezes não vai ser um sabor agradável, mas quando eu experimento, eu posso escolher. Eu gostei, eu não gostei, eu posso voltar a experimentar, o que vai me dando uma amplitude de repertório. Isso. Então, podermos abrir-nos para a vida é um caminho de trabalhar com aquilo que muitas vezes já temos colocado na nossa vida, né? Como padrão, vai ser assim, mas ser pouco a pouco. E tem algumas pessoas, por exemplo, eu sou bem contrária a Rô. Eu, se vou viajar, eu quero experimentar aquilo que é bem diferente e ver se eu gostei. Né? Mas, por exemplo, a pessoa com quem eu estou, ele não. Ele vai para a zona de conforto. Então, também ali tem um fator dentro da nossa personalidade que é a abertura. Tem algumas pessoas que vão ter um pouco mais de abertura na personalidade, então elas podem ter mais facilidade, vamos dizer, enquanto para outras vai ser um pouco mais desafiador. Então, cada processo é único e nos conhecer nos ajuda a ter respeitar esse nosso processo. Ai, gente, que delícia. E você de casa, né? Você viaja sempre
para o mesmo lugar? Você fica sempre no mesmo lugar? Você come sempre a mesma comida? Você tem essa questão de ouvir sempre a mesma playlist, né? Você tem aí seu ritual de sempre fazer a mesma coisa e sem perceber, tá? Isso aí é algo assim que a gente faz às vezes que você nem percebe. Só depois você fala assim, ué, mas eu tô fazendo de novo isso, né? Eu vou falar, eu gosto de viajar, mas eu gosto de viajar sempre para lugares diferentes. Daí eu penso assim, mas por que eu vou ali se eu já fui, eu já conheci? Não, eu quero conhecer outra coisa. Tem esse espírito meio que de aventureira, assim, né? Mas a comida, eu já seguro a onda, eu quero meu arroz e feijão, porque é aquela sensação que a gente tem do conforto, né? Você vê como que é legal a gente, de repente, manter o equilíbrio e a gente precisa de ter uma consciência sobre isso e também ter a sensação de pertencimento. Você tem que, aquilo pertence a você mesmo, né? É bom quando isso soa e é natural, né? Porque se você tiver que forçar também, se você diz como é, se você diz sim para o outro, e esse sim para o outro é um não para você, a gente também tem que fazer uma autoanálise sobre isso. Eu tenho um ponto aqui no nosso roteiro que é a pandemia. Eu vou perguntar para a Roberta essa questão da pandemia, porque a gente precisa lembrar que a pandemia nos fez repetir comportamentos, né? Porque imagina quanto tempo nós ficamos reclusos. E aí, na sua avaliação psicológica, esse comportamento da repetição, ele piorou na pandemia, né? Porque tem dados que mostram que o nosso tempo de tela, né, quase dobrou na época da pandemia, na busca por algo previsível, e a gente não tinha muito previsibilidade nessa época, e o que nós tínhamos era aí um ciclo de repetição. Imagina você ficar lá, quanto tempo nós ficamos em casa, né? Então tendo que repetir, isso impacta na vida que a gente tem hoje? Eu percebo que o maior impacto foi realmente para os adolescentes, muito mais do que para nós adultos, né? Teve impacto no geral, todo mundo foi impactado, de verdade, como você bem colocou, as tecnologias, elas fizeram muito parte dessa fase da nossa vida e foi uma grande fase, não foi um pequeno tempo, foi um longo tempo, foram anos, né? Longo tempo. Mas para a adolescência eu percebo, né, por questões clínicas mesmo, e até por questões educacionais, porque eu também sempre fui muito envolvida com a educação, que mudou um padrão de pensamento e de comportamento. E mudou mesmo, mudou como se fosse uma gênese. E hoje nós temos mais dificuldade de tirar esses adolescentes deste mundo tecnológico, onde a dopamina ela é a principal vilã, né? Vamos colocar assim, não necessariamente por prazer, mas por estabelecer aquele lugar como um lugar confiável, aquele lugar de segurança. A dopamina também, né, doutora? Ela escolhe um lugar de confiança, não só de prazer. Então, sim, impactou, mas eu percebo que impactou muito mais essa faixa etária. Exato, né? Porque na época da pandemia, muita repetição, maratonar filmes, repetir coisas, não tinha muito o que fazer. A forma de assistir a escola. A escola virou online. Exato. E muitos deles foram, vamos colocar assim, pela pandemia, é uma situação de um contexto, a gente não tem controle. Sim. A gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente criou já repertórios para essa nova realidade. Quem se acostumou a trabalhar em casa, quem teve que se adaptar ali no meio de tantas funções. E agora que eu vejo, é como se a gente estava tão isolado, que trouxe mais taxas também das pessoas não terem essas interações com as pessoas da mesma faixa etária, poderem sair para lugares onde poderiam estar olho no olho, né, no toque, na conversa, e que agora eu vejo uma onda, né, não sei se vocês percebem, vejo uma onda daquela necessidade de ser muito maior agora. Eu vejo uma onda das pessoas agora procurarem mais essas atividades. Então, eu vi uma onda de pessoas na corrida, né? Eu estive tão isolada aqui, agora virou uma onda de voltar a pertencer a um grupo mais real, não só online. Percebo que veio uma parte de saturação também. Então, o excesso de repetição também, às vezes, vai saturar. E a pessoa
vai procurar essa necessidade, a outra saída, né? Que eu vejo agora também uma nova onda de querer valorizar mais as conexões reais, o voltar para o trabalho híbrido. Então, voltando para pertencer a esse grupo e ver como que era tomar um cafezinho, conversar com o outro, né? Então, são duas realidades e a gente foi se adaptando também a essas duas com as ferramentas que nós tínhamos. Interessante a sua colocação, dá para a gente entender certinho, né? E é importante a gente salientar, né, Roberta, que a gente se acostuma, né? O nosso cérebro, nós nos acostumamos. Então, essa questão da pandemia que nós trouxemos aqui, eu acho interessante para ilustrar a questão da repetição. E a Somaira muito bem pontuou aqui, o quê? Que nós nos acostumamos com essa repetição desse confinamento que nós vivemos, e isso ainda tem um impacto nos dias de hoje, mas que isso já saturou e a gente está buscando coisas novas, né? Então, olha só como que é meio inconsciente. A gente vai buscando coisas novas e a gente vai tentando nos adaptar a todo momento, não é? Uma sobrevivência. É isso, né? Eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, estamos procurando ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Né? Cada um do seu jeito, às vezes repetindo os mesmos padrões, porque ainda às vezes não temos o conhecimento. Sim, às vezes ainda não conhecemos e com a melhor das vontades tentamos mudar do nosso jeito. Ali que vem a importância às vezes de procurar um suporte, seja uma leitura, seja nem sempre é só tudo na psicoterapia, né? Para podermos conhecer melhor e assim poder rever, será que esse do meu jeito está me ajudando na minha vida, está me ajudando na minha autoestima, está me ajudando a ter mais vida na minha vida ou está sendo uma vida curta para mim? Era isso que eu procurava? Perfeito, hein? Que show essas duas mulheres aqui, nossas profissionais da saúde mental, trazendo informações para a gente sobre esse ciclo de repetições que às vezes a gente vive e nem percebe, né? Agora 8h47, temos perguntas, então vamos lá, produção, vamos ver quem é que está conosco. Vamos com a primeira pergunta de hoje. Giovana Reis, do Jardim Guanabara. Como romper padrões de compras impulsivas repetidas que dão prazer imediato, mas geram arrependimento depois? Uau, Giovana! Olha aí, Roberta, padrão de compras impulsivas repetidas. A gente sempre, quando estamos presos na impulsividade, muitas vezes isso significa que nós estamos buscando uma recompensa. Então, é um sistema de recompensa. E por que está sendo recompensado? Fica um pouco aberto dar uma resposta tão específica, né? Gostaria muito de poder dar essa resposta tão específica para você, mas precisamos entender compensando o quê? O que está me faltando? O que está me fazendo ir às compras e não ter medida? Por que eu não estou conseguindo raciocinar sobre? E sim, esse padrão de arrependimento, ele vem porque ele, como está suprindo algo que está faltando e eu não sei o que é, e a impulsividade ela vem para satisfazer, porque nós estamos falando sobre padrões de repetição que trazem conforto. Então a impulsividade muitas vezes traz conforto, ela é um padrão que necessita ser evitado, né? Seria melhor ser evitado, mas esse arrependimento vem porque eu não resolvi o problema, eu só transmutei ele para outra ação. Uau, muito bem explicado, né? É verdade, impulsividade, às vezes, para a gente poder sentir um conforto, mas daí depois, não é isso que eu queria, né? Mas eu já fiz no impulso, e aí depois vem de novo aquele sofrimento. Muito bom. Faltando 10:50, mais uma pergunta para a gente, por favor, produção, vamos lá? Ver quem é que está conosco. Renato Almeida, do Taquaral. Quando eu estou cansado, prefiro repetir o que já conheço. Isso é só autocuidado ou pode estar virando um jeito de evitar mudanças, Somaira? Olha que interessante, né? Ele já começa quando eu estou cansado. Sim. Então, quando eu estou cansado, quero descansar. Quero descansar a minha mente, o meu corpo, a carga emocional que eu estou vivendo. Então, eu vou procurar o quê? A minha zona
de conforto, de tranquilidade, daquilo que eu conheço. Ali, isso não está me gerando um prejuízo na minha vida. Quando eu estou cansada, a gente vai procurar descanso. Isso também é cuidar da nossa saúde mental. Isso também é cuidar das nossas necessidades, é conectar com o meu corpo, é saber o que eu preciso, que tipo até de descanso eu preciso, porque nem sempre a tela é um descanso. Sim. Às vezes também é uma forma de perpetuar esse estado alerta que eu estou e de tanto que eu assisti, então agora eu vou dormir com a tela ligada, né? Então, é muito importante a gente olhar agora. Eu prefiro aquilo que eu já conheço para me cuidar, porque eu estou cansado, ou é que eu prefiro aquilo que eu já conheço só para continuar cansado, mesmo eu precisando de outro estímulo, precisando de um espaço, ou eu precisando de falar das minhas emoções. Então, acho que ali é muito importante ver o que seria esse cansaço. E dependendo disso, pode ser uma zona de conforto, como eu coloquei, assistir um filme que eu já conheço, tá tudo bem. Se a função disso for me acalmar, me tranquilizar e poder passar meu dia, porque a gente também precisa de estímulos conhecidos. Os rituais são importantes na nossa vida também. É verdade, excelente, né? Os rituais. Você acordou de manhã, colocou o pezinho no chão, daí foi, tomou um banho, fez o seu café, tomou o seu café, daí fez tudo que tinha de fazer, mas todo dia você faz a mesma coisa. Esses rituais são importantes, ajuda o cérebro, né? Já se habitua, né? Exatamente, muito bom. 8h52, mais uma pergunta pra gente, por favor. A gente vai até 9h05, tá ótimo, produção. Vamos lá. Camila Rocha, do Jardim Proença. Para quem vive no piloto automático, qual o primeiro passo prático para começar a mudança e abraçar novidades? Esse piloto automático aí, ele pega muita gente, né? E a gente nem percebe, né, Roberta? Porque a correria do dia a dia faz a gente acaba, assim, vivendo no piloto automático, mas, de repente, a gente perde as novidades. É a questão aí da Camila que tá falando pra gente. Bem, viver no piloto automático não é o melhor lugar para se estar, porque não me faz reflexionar sobre as atitudes que eu estou tendo durante todo o meu dia. Sim. Então, se eu posso lhe dar um conselho agora, uma vez que você já sabe que está no piloto automático, passar a ter sentido. As coisas, para nós, elas precisam ter um sentido. E esse sentido, ele está muito vinculado com os valores que nós temos para dentro. Se eu só estou vivendo a vida sem propósito e sem exercitar o meu valor, eu fico com esse sentimento vazio de que eu estou no piloto automático, somente caminhando. Então, é necessário parar, é necessário olhar para dentro, olhar para si, e reflexionar por que eu estou fazendo isso, se eu estou cumprindo um propósito, que propósito e valor, ele traz um pertencimento que dá um quentinho na alma, ele aquece, ele faz com que eu queira de novo, que eu queira fazer mais, que eu queira ir além. E o piloto automático, ele só me fazia. Isso. É como se eu estivesse embriagado mesmo indo, só fazendo aquilo que eu deveria fazer. Excelente, né? É importante a gente pegar essa sua fala, trazer para aqui, para agora, para a vida, né? Porque a gente vive na correria e às vezes, sim, a gente vai no piloto automático sem perceber e aí a gente precisa dar uma parada, opa, né? Vamos lá, vamos vir para aqui, para agora e piloto automático a gente vai repetindo, só repetindo o padrão do dia a dia. Mas e aí? Será que isso é certo? Até que ponto, né? Isso está te fazendo bem ou está te travando também de conhecer algo novo, de tomar consciência daquilo que está sendo feito? Né? Um dia me perguntaram assim na terapia, você sabe quantas lombadas tem da sua casa até o seu local de trabalho? Você já parou para analisar as placas de trânsito? Você já parou para analisar quantos sinais, né, semáforos tem? Quantas paradas você faz? Eu falei, não. Então, isso me chama a atenção por quê? Porque é algo que precisa da minha atenção, que é leis de trânsito, ok? É a minha segurança. Mas eu só vou.
A partir daquele dia, eu comecei a analisar. Falei, opa, peraí, meu piloto estava mega master automático, porque eu não estava prestando atenção. Não é que eu não estava prestando atenção, eu estava indo no automático. Então, para mim, o carro ia sozinho. Então, assim, a gente precisa parar para analisar quando esse piloto automático ele está nos prejudicando. É isso, né? Até porque muitas vezes também nos mostra uma desconexão. Exato. Eu vejo assim, que a gente está num momento de muita desconexão. A gente está muito voltado para fora, porque temos uma quantidade de estímulos em todos os lugares. Sim, verdade. Que nos dão essa sensação até de dopamina também, né? A velocidade em que as coisas estão, que muitas vezes reforça esse lado desconectado por fora, mas que poucos nos perguntamos sobre nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente nem sabe o que a gente gosta, como a gente quer viver, que relacionamento eu quero, e que é possível eu poder construir aquilo, né? Construir essa vida. Só que estamos tão voltados, indo onde todos vão. Se todo mundo fala que essa é a tendência, eu nem me pergunto se é para mim, se eu gosto. Eu já estou indo, né? Há uma parte ali social muito forte que a gente só está indo. Nem sabemos o motivo, nem nos questionamos, nem nos perguntamos. Então, o piloto automático é muito bom para as grandes empresas, porque vai ter muito público que vai só pelo efeito manada, porque existe uma desconexão da nossa história, de quem somos e de como estamos vivendo também. Uau, olha isso, hein? Produção, 8h57, a gente já vai encerrando ou dá tempo para mais uma, será? Me direciona aí, por gentileza. Então tá bom. Então a gente já vai para as considerações finais. Eu quero agradecer você de casa por participar conosco. Você viu só que troca gostosa, né, entre as nossas profissionais, com a gente, com você aí de casa. Acho que sabedoria, né, gente? Informação é o que a gente traz aqui e que você consiga captar o que foi dito e que você leve para a sua vida. Quero agradecer demais a presença de vocês, nossas convidadas. Somaira, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, gratidão mesmo pela sua presença e pela troca, né? Quanta coisa compartilhada. Obrigada. Muito obrigada pelo espaço, adorei estar com a Roberta também. Espero que a gente também continue mais vezes juntos. Foi muito bom compartilhar com ela. E para você que está em casa, todos nós temos padrões. Todos nós temos necessidades da nossa vida não atendidas. Ninguém está resolvido 100%. A vida é um processo contínuo de nos conhecer, de nos cuidar, de perceber a vida que a gente está levando. Então, se por ali, em algum momento da tua vida, no deserto da vida, você recebeu, né, um copo de refrigerante e você achou que isso iria matar tua sede. E você viveu assim por muito tempo, já esperando aquilo. E por ali alguém te dá um pouquinho de um copo com água, que te dá vitalidade, que te hidrata, que às vezes é aquilo que você mais precisa. É natural que a gente sinta o desconforto daquilo que não é familiar e não é conhecido. Por isso, um processo de psicoterapia não é só flores, é um lugar do desconforto. A vida é um lugar de desconforto. A terapia não é um lugar de evitação do sofrimento, é um lugar do cuidado desse sofrimento. Então, que a gente possa aprender novas formas de nos cuidar, de nos reparar, de ampliar o nosso repertório. Quem sabe ali, aprender a beber um copo com água, que é o que nos faz bem. E pouco a pouco nos acostumemos também com esse novo percurso. Maravilhosa, como sempre. Somaira, muito obrigada. E a gente agradece também a participação da Roberta. Roberta, obrigada por humanizar um tema que todo mundo vive, né? E trazer informações importantes. Essa troca sua com a Somaira foi sensacional. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação, presença e compartilhamento de informações com a gente. Eu que agradeço, para mim foi um privilégio mesmo estar aqui, foi um tempo muito produtivo e se eu puder também deixar alguma última fala, né, para você que está nos escutando, realmente os padrões nós vivemos, nós somos seres que precisam inclusive de uma certa estabilidade. Se nós não temos uma certa estabilidade, nós somos muito perdidos.
mas eu queria terminar lhe dizendo que hoje, se você fizer aí uma análise e perceber que os seus padrões, eles deram certos até um ponto e que hoje parece que eles não funcionam mais, isso significa que você está saturado, isso significa que esses padrões eles estão desadaptados e eles funcionam por um tempo porque foi a forma como você viveu para evitar a situação. E agora chegou a vez de não evitar mais. Então busque ajuda, busque se reconectar com você mesmo, busque ajuda como for necessário, se relacione com pessoas, aprenda com pessoas, pessoas afiam o nosso machado, pessoas nos mostram outras formas de lidar com situações, é muito importante isso. Nós temos temperamentos diversos, temos personalidades diversas e na diversificação nós também conseguimos modificar padrões. Deixo essa dica para vocês. Que delícia de programa, gente, muito bom. É isso, a repetição é uma tentativa de cura que falha, mas a consciência permite transformar esse ciclo em aprendizado. Repetir acolhe, mas quando começa a aprender, a gente para de crescer. Então pergunte para você mesmo aí, seu replay descansa ou esconde algo? Dá pra gente parar e analisar. Mais uma vez agradecendo as nossas convidadas, agradecendo você aí de casa, lembrando que nós temos Câmara Notícia ao meio-dia com o Gabriel Castro e tudo que aconteceu na reunião ordinária de ontem, você confere no nosso Jornal do Meio-Dia e a programação da TV Câmara Campinas recheada, né, sempre com muita informação, entretenimento e tudo de bom para você. E amanhã, gente, a partir das 8 da manhã nós temos Estúdio Câmara, vamos mexer em um tema delicado, mais necessário. Amanhã a gente vai falar de vitimização. Você conhece alguém que nunca assume a responsabilidade? Aquela pessoa que sempre acha que o mundo está contra ela e que a culpa é sempre do chefe, do parceiro ou do destino? Amanhã a gente tenta entender o que acontece no cérebro de quem adota o papel de vítima. Será que isso seria um mecanismo de defesa que nasceu lá na infância? E o que é mais importante, como quem vive ao lado de alguém assim pode proteger sem perder a empatia, né? A gente vai falar de ciência, histórias reais, caminhos práticos para romper esse ciclo e fortalecer as relações. Vitimização, gente, é nosso tema de amanhã do Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã. Ao vivo, a gente conta com a sua participação, com a sua presença. Eu quero desejar a você um ótimo dia. Fique ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.